Eu sou Wesley, eu tenho 23 anos, eu sou um homem gay, talvez não binário, talvez gender fluid, talvez muitas coisas. É um processo de descoberta muito grande. E eu ainda tô passando por ele. Eu nasci numa cidadezinha muito pequenininha chamada Tapira. Quando eu tinha mais ou menos uns 10 anos, no meio dessa muvuca de coisa, tudo acontecendo ao mesmo tempo, o que é particularmente engraçado, eu comecei a reparar que eu sentia algo diferente, no sentido quando eu via uma imagem masculina, por exemplo. Sabe, aquela... Você vai na loja de roupa, você fica olhando as embalagens de cueca. Você sabe do que eu tô falando. Nessa época dos 10, quando eu comecei a reparar essas coisas diferentes, eu já era uma pessoa que estava muito dentro da igreja católica. Eu fazia catequese, eu fazia parte do coral da igreja. Era uma pessoa muito rigorosa mesmo no quesito da igreja. Eu fui evoluindo, fui pegando meus 12 anos, eu falei assim, eu acho que eu sou um pouco diferente do que eu estou acostumado a ver dentro da minha própria casa. Me senti muito culpado. E aí eu ia pra igreja, eu me confessava pro padre, eu ia lá, me confessava, chorava, orava, pedia muito perdão a Deus. Mas eu não pedi por ter visto o vídeo. Eu pedi perdão por ser quem eu era. De quantas vezes eu chorei muito nas madrugadas, pedindo pra acordar sendo uma pessoa diferente. E aí dentro da igreja eu tive inúmeros gatilhos de sendo extremamente homofóbicas. No grupo de jovens falavam que eu tinha que me curar, né? Não é essa palavra que eles usavam, mas eu já escutei lá dentro também. Eu tinha que ser diferente do que eu era. De pouco a pouco, eu fui criando um problema de estar dentro da igreja. Porque como eu conseguia me sentir uma pessoa tão bem fora, com os meus amigos que me aceitavam, eu era uma pessoa tão feliz fora da igreja, fora da minha casa. E dentro da minha casa, dentro da igreja, que na minha cabeça era o lugar de mais aceitação, mais amor envolvido, todo um acolhimento, eu tinha crises de pânico. Eu tenho amizades daquela época até hoje. Tenho uma tatuagem, que é essa aqui, que foi uma das primeiras tatuagens que eu fiz, que representa uma mão de cada uma delas, e o sol no meio, que era a volta do meu brilho. E como elas me ajudaram com isso. Se eu não tivesse tido aquelas amizades, se elas não tivessem me ajudado a voltar a brilhar, se elas não tivessem abrido os meus olhos e visto que eu era uma pessoa incrível. Não importa o que todo mundo falava, eu era, eu sou e vou ser maior ainda. Existe muito isso na minha cabeça, de que se não fosse a família que eu escolhi para ser minha, eu provavelmente não estaria aqui hoje. Durante todo o processo do meu desenvolvimento, não tive o apoio da minha família. Aquele apoio que você gostaria de ter, eu gostaria de ter tido, não veio. Mas eu nunca escondi dos meus pais. Só que, como eu disse, a minha mãe é doente. E aí eu acho que também o emocional dela conta muito nisso. Então eles sempre jogavam um assunto debaixo dos panos. Até que eu tive que me assumir, não. Perguntaram, eu respondi. Ele teve uma notícia sobre um caso, ele falou sobre as pessoas LGBTQIAPN+, e aí ele fez um comentário, tipo, super errado. Super homofóbico. E aí eu falei pra ele, não, porque a gente, assim, assado. Aí ele olhou pra mim, como assim a gente? Aí eu falei, a gente? Gente, nós da comunidade. Aí ele falou, e você faz parte da comunidade? Eu falei assim, pai, assim, eu não contei antes porque ninguém nunca perguntou, mas se você tá perguntando, eu tô te respondendo. Aí ele começou com aquele papo de, eu te aceito, eu não podia andar com meninos na rua, eu não podia levar meninos pra casa, eu não podia andar com meninos na escola, ou seja, eu não podia andar com meninos. Em momento nenhum, em vírgula nenhuma, em nenhum ponto, podia estar vinculado a meninos. E ele veio com o tópico mais sensível pra mim, que me doeu mais, de você não fala isso pra sua mãe. A sua mãe não vai aguentar. Hoje em dia, minha mãe e a minha avó, muito minha avó, são uma das pessoas que mais apoiam o meu relacionamento. Eu sou casado. Ela vem aqui, ela conversa com o Paulo, ela interage, ela leva o Paulo pros lugares se precisar. Ela sempre pergunta como ele tá. E eu acho que a parte mais carinhosa e o que o Paulo também tem muito apego é a minha avó. Porque a minha avó chama ele de neto.
A minha avó deu presente de Dia das Crianças pra gente. Isso é seu e isso é do Paulo. Os meus netos. Que eu entendi que tem muita gente que nem eu. Pessoas que não foram acolhidas. Pessoas que sofreram na mão de um mundo que luta contra a minha existência, nossa existência. Eu vou dizer que você é uma pessoa incrível. E não é errado você ser quem você é. Não é errado você amar quem você ama, porque não tem como amor, algo tão belo, tá errado. Não tem, de nenhuma forma, de nenhum jeito. Então, continua sendo exatamente quem você é. Continua amando exatamente quem você ama. Continua sendo exatamente quem você quer ser. Meu nome é Marcos Roberto Lourenço, sou pai da Natália de Freitas Lourenço. A gente sempre teve vontade de ter o filho, né? A princípio, né, foi um susto quando a Natália nasceu, porque ela nasceu prematura, né? É muito triste você ter um filho e ir para casa sem ele, deixar ele no hospital. É muito complicado, foi um trauma terrível, né? A Natália foi uma criança muito boazinha, não deu trabalho nenhum, bem carinhosa. Na adolescência, né, ela já começou a dar uns sinais pra gente, né? Aí quando ela assumiu pra mim, pra nós dois, né, eu e minha esposa estavam juntos, na hora que ela falou, eu aceitei de boa, entendeu? Pra mim foi tranquilo, falei pra ela que eu amava ela de qualquer forma, né? Ela era minha filha, sempre vai ser. Minha esposa não aceitou tão bem, revoltada, chorou, ixi, mas foi complicado para minha esposa, né? Hoje em dia, minha esposa continua, né, com esperança ainda que a Natália não seja sexual. Minha esposa é muito religiosa, né? Acho que nas orações dela ela coloca sempre isso aí. Eu não, nas minhas orações eu peço que minha filha seja feliz, né? Meu nome é Sidneia, sou mãe da Radassa. Nasci, cresci em Caraíma. A minha infância foi uma infância boa, foi muito boa. Eu me divertia muito, acho que totalmente diferente da infância de hoje. Mas foi legal, não foi uma infância ruim. A Radassa é um sonho realizado, né? A Radassa, eu sempre idealizei a Radassa, eu sempre imaginei a Radassa, eu costumo dizer que a Radassa é meu sonho realizado. Nunca foi muito delicada, nunca foi muito... Bastante feminina, porém nada delicada. Quando ela se assumiu, eu meio que me desesperei. Porque ela falou pra mim, eu falei, meu Deus, e agora? E agora? Porque na infância eu aprendi o quê? É normal, da porta pra fora, da porta pra dentro nunca vai ser. Aí eu parei, quando ela me contou, eu parei, eu fiquei por um tempo sem saber o que falar. Aí eu sentei no sofá e falei, Senhor, me dá sabedoria. Eu preciso saber lidar com a situação, eu preciso saber o que falar sem ferir. Aí fiquei por um tempo calada, sem realmente saber o que falar. Aí depois chamei ela no quarto, ela já veio chorando. Falei e falo o tempo todo que o meu maior medo é o preconceito dentro da família. Aí eu abracei, choramos bastante, porque ela disse que não imaginava a minha reação. E aí eu disse pra ela que a partir daquele momento eu era mais ainda o escudo dela. É fácil? Não. Era o que eu queria? Não, também não. Porém, eu não vou deixar de amar. Eu não vou deixar de respeitar, eu não vou deixar de ter ela do meu lado. Quando ela falou pra mim, mãe, eu beijei a fulana, que foi o primeiro beijo, falei, cara, e agora? O negócio é sério mesmo, eu pensei, né? É isso mesmo. E fiquei quieta, ela não tava em casa, ela não tava na cidade. Quando ela voltou, eu fiquei 3 dias sem falar com ela, mas não por raiva, por nada, porque eu não sabia o que falar, eu tinha medo de falar e magoar, eu tinha medo de falar e oprimir, e essa confiança que ela sempre teve ia acabar. Então eu preferi me calar e esperar um tempo certo. Comentei com uma amiga que é lésbica. Falei, ó, seguinte, aconteceu assim com a Radassa. E aí, o que você falou? Falei, nada. Não, vamos almoçar junto, a gente precisa conversar e tal. Aí eu cheguei, a gente foi almoçar junto, ela falou, e aí? O que você falou com a Radassa? Eu falei, até agora nada. Ela, amiga,
foi o primeiro beijo dela. Como foi o seu primeiro beijo? Aí eu fui, né? Falei, então, meu primeiro beijo foi legal, foi mágico. Ela falou assim, você acha que dela foi diferente por quê? Ela falou, então chega em casa, conversa com ela, pergunta como foi, pergunta o que foi. Porque, querendo ou não, eu me senti perdida. Independente de tudo que venha pela frente, independente de tudo que for acontecer, eu sou a mãe, eu amo, eu sou fã dela, ela é o meu orgulho, tá se tornando uma pessoa incrível cada dia que passa, eu admiro mais, porque ela é competente, e isso não influencia em nada, ela ser LGBT ou não influencia em nada no caráter, não influencia em nada nas responsabilidades, não influencia em nada, muito pelo contrário, ela se mostra cada vez mais humana. Eu sou a Júlia, eu tenho 20 anos, eu sou filha da Larissa e do Urbano. Atualmente eu sou acadêmica do 4º período de psicologia, eu tinha acabado de começar o ensino médio, e eu tava muito afim de uma garota no ensino médio. Eu conversava sobre isso com a minha mãe, tipo, sobre gostar de outras pessoas. Só que eu cansei de falar que era um menino, porque não era. Eu tomei coragem e falei pra ela. E eu lembro de entrar em pânico quando falei, mas dela falar que aquilo não mudava nada. Que eu continuava sendo a filha dela. E era, tipo, só um detalhe. Eu me senti muito mais eu mesma. Expressar foi muito mais fácil. Confiar nas pessoas foi também um pouco mais fácil pra mim. Me deu mais espaço pra, tipo, lutar por alguma coisa. Essa relação de amizade que você teve e tem com outras pessoas LGBTs, de alguma forma, fortalecem e te representam também? Com certeza. Apesar de a gente ser diferente, de nós sermos indivíduos singulares, diferentes, a gente tá unido por uma única causa, sabe? É isso que faz da nossa relação tão especial. Esse senso de comunidade, esse senso de estar em família. Mesmo essa família não sendo consanguínea, não sendo de parentesco, sabe? Então, ressignificou muito a coisa da família pra mim também. Eu posso encontrar o carinho familiar em outros locais. Com pessoas que me espelham de alguma forma. Que eu me vejo nelas. Que eu vejo a luta que eu carrego nelas também. Em qual buraco eu escondo o meu desejo? Dentro dos meus ossos pode ser que eles estralem. Dentro da horta pode ser que bombeie. Junto das pedras renais talvez dancem, e por um passo em falso, eles se desdobrem em lampejo. Em qual fim eu escondo o meu desejo? No ponto final do texto que eu escrevi de mim, na certidão de nascimento que digitaram sobre mim, é menino, é menina. É desejo pastoreado que vive cravado na vírgula que não coloca na linha do despejo. Onde mora o meu desejo? Na rua, no beco, na ponte, no trem, na esquina, no abrigo, no colchão, no parque, na cantina, no banheiro, na rodoviária, mas nunca em casa. Tem casa que deseja desejar o meu desejo? Em que túmulo descansa o meu desejo? Na gaveta do cemitério municipal ou as cruzes de rodovia? Na vala comunitária que tem nome mas não tem visita? Na lápide que o pedreiro não rebocou e o lodo se alastra numa coleção de ausências em que a vida se arrasta? Como faz parar de desejar o desejo? Desejo de ser desejado, na esperança de não morar no não. Desejo de ser desejado ainda que no meio do sertão. E sertão é todo um mundo que não tem lei. E desejo, como se sabe, se deseja mesmo quando não se tem chão. O sangue latino